Deixa eu compartilhar a tela aqui, para que os irmãos possam ter acesso à tela. Compartilhar a tela direito, né? Que eu não compartilhei. Frase aqui. Então, nós tínhamos parado nessa tela aqui, onde a Bíblia chama ele de Satanás, maligno, príncipe potestade do ar, Deus desse século. E como nós falamos que toda batalha tem armas, né? Toda batalha tem armas. Né? E Satanás, então, nós estamos estudando, conhecendo o nosso inimigo, para que a gente possa batalhar e guerrear contra ele de forma correta. E aí, quais são as armas que o inimigo usa, né? Porque os cristãos, somos nós, que nos opomos a essas forças malignas, as armas que nós usamos é a pregação do evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. Essas são as armas que nós usamos. As armas que nós usamos para se opor à batalha espiritual é a pregação do evangelho, porque quando nós pregamos o evangelho, nós estamos lutando diretamente contra o reino das trevas. A oração, porque quando nós oramos, nós estamos entrando nesse terreno do inimigo, e a palavra de Deus. Mas ele também tem as suas armas, o inimigo também tem as suas armas. E quais são as armas que ele utiliza nessa batalha espiritual? Primeiro, é a astúcia. O inimigo, ele é astuto, inclusive uma irmã colocou sobre isso aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, abra aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. Diz assim, Paulo falando sobre ele, vai dizer o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. Olha o que Paulo vai dizer. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade da pureza que há em Cristo. Bem, a palavra astuto significa hábil para fazer a maldade. A palavra astuto significa habilidade para fazer a maldade. Então, Satanás, ele é astuto. Ele tem a habilidade para fazer a maldade. Né? Então, ele usa de astúcia, que é uma habilidade para fazer a maldade. Outra arma que ele usa, a vontade da carne. Na verdade, irmãos, nós temos 3 grandes inimigos. Se você abrir a Bíblia em 1 de João, abra a Bíblia aí. Antes de nós lermos aqui Efésios capítulo 3, abra 1 de João capítulo 1. João vai nos dizer que nós temos 3 inimigos. Os 3 inimigos do cristão é o diabo, o mundo e a carne. Onde você encontra isso? 1 de João, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. 1 de João, capítulo 1, abra aí, 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, versículo 14. 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a vontade da carne, que é um dos nossos inimigos, o cristão, ele tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Entenda mundo como sistema dirigido e organizado por Satanás. Não é mundo cosmos, tá? Não é mundo cosmo, não é mundo terra. Não é a terra que peleja contra nós. Pelo contrário, ele diz que
a natureza manifesta a obra do Senhor e o mundo anuncia a obra das suas mãos. Então, quando a Bíblia diz aqui sobre o mundo, não ameis o mundo, é o sistema dirigido, governado por Satanás, o pecado, o mundo que nos leva a cair, né? Então, esse mundo peleja contra nós. Essa inversão de valores que está inserida no mundo sociedade, onde pelejam e lutam para a legalização de drogas, pelejam e lutam para a legalização de aborto, peleja e luta para a legalização da união homoafetiva, valores que são contrários à vontade de Deus. Então, é este mundo que peleja contra nós. É essas atitudes que é contra nós. Então, e outro inimigo é a vontade da carne, né? O nosso desejo. Aqui em 1 João capítulo 2 diz que a concupiscência, a palavra concupiscência é desejo, então desejo da carne. Efésios capítulo 2, versículo 3, abra aí. Efésios capítulo 2, versículo 3. Ante os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deixa eu te falar uma coisa. Por que é que Satanás ele usa a vontade da carne? Porque a nossa carne é pecaminosa. Embora estejamos em Cristo, embora sejamos cristãos, isso não erradicou o pecado em nós. A nossa natureza é caída. Por isso que temos que constantemente fugirmos para Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, abra aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer que nós temos que fazer morrer a nossa natureza humana. Quando Paulo diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza humana, Paulo está dizendo, em outras palavras, que eu tenho que mortificar a minha vontade. A vontade que eu tenho de pecar, a vontade que eu tenho de fugir de Deus, a vontade que eu tenho de não fazer a vontade de Deus. Satanás vai usar isso para fazer com que eu e você percamos a batalha espiritual. Porque uma vez que eu peco, eu me separo de Deus. Uma vez que eu caio, eu estou à mercê do juízo de Deus. Então, a vontade da carne é uma arma que Satanás usa contra nós. Por isso, vigiarmos. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. No qual... Não, Colossenses capítulo 3, na verdade, que eu quero dizer. Versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Examinai, pois, as vossas inclinações, exterminais, pois, as vossas inclinações carnais. Aí ele vai listar a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, além dele ser astuto, dele ter habilidade para o mal, ele sabe ser ruim. Satanás sabe ser mal, ele faz as coisas bem feitas. Além dele ser ruim, ele ainda usa a vontade da carne, essa natureza. Por quê? Quando é que nós ficaremos livres dessa vontade carnal, dessa concupiscência carnal? Quando acontecer o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, quando acontecer, aí sim, deixaremos de ter uma natureza pecaminosa. Quando acontecer isso aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, na ocasião do arrebatamento da igreja, aí sim, a corrupção que está na nossa carne por causa do pecado, ela sairá e será revestida de uma incorruptibilidade, ou seja, a vontade carnal se deixará de existir. Mas enquanto estivermos presos aqui, deixa eu usar um termo bem espírita, enquanto nós não desencarnarmos, Satanás sempre terá ao seu favor a vontade da carne, o desejo da carne. Então, é a arma que ele usa para nos fazer pecar. Por isso que ele
Por isso que, aí voltando à resposta que eu dei à irmã Rosemary, por isso que eu tenho que vigiar o que eu vejo, o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. Porque o que eu vejo, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu penso, está intrinsecamente ligado à minha vontade. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, a palavra conformar aí, metamorfos, nova forma, não tome forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a palavra transformar aí, metamorfo, nova forma, tenha uma nova forma, você agora tem uma nova forma através da mente de Cristo. Então, Satanás, ele vai usar ao seu favor, sempre que puder, a vontade da carne como arma para a nossa derrota. Outra arma que ele usa é a fúria. A irmã Ellen acabou de relatar uma experiência que, por causa de um acontecido, ela usou de fúria. E ela também reagiu a uma atitude que fizeram contra ela. Então, Satanás, sempre que possível, vai usar esse ímpeto que nós temos. Nós temos que vigiar. Mateus, capítulo 8, versículo 28. Mateus, capítulo 8, versículo 28. Vamos ler? Capítulo 8, 28. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. É claro que aqui fala de uma fúria provocada pelos demônios, mas o ser humano, esse ímpeto que o ser humano tem de revidar, de responder, vai contra a bem-aventurança de sermos pacificadores. E aí, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Geralmente, quando alguém dá lugar à fúria e fala o que não é para falar, faz o que não é para fazer, a resposta que a pessoa fala é assim, mas eu nem vi, me ceguei. Quando eu vi, já fiz. O diabo não quer saber se você fez sem querer, você fez porque não sabia. Ele só quer saber que você deu lugar à fúria e falou o que não era para falar, fez o que não era para fazer e agora vai ter que colher consequência disso. Por isso, vigiai. Perceba como vigiar é importante? Tão quanto a orar, perceba? Porque essa batalha ela está muito ligada ao que eu penso, ao que eu falo, ao que eu vejo, ao que eu faço. Está ligada à minha carne. Então, eu preciso vigiar. Usar armas espirituais, a oração, a pregação do evangelho, a palavra de Deus e vigiar. Por quê? Porque o externo tem muita influência. Outra arma que ele usa é o suicídio. Quantas e quantas pessoas Satanás tem levado a tirar a própria vida? Quantas e quantas pessoas Satanás tem levado a pessoa a tirar a própria vida? Quantas e quantas pessoas? O suicídio, porque ele sabe que a vida ela tem um valor inestimável diante de Deus. A vida é algo importante diante de Deus. E aí, Satanás faz com que a pessoa atente contra a própria vida. Quando ele faz isso, ele venceu essa batalha. Ele venceu essa batalha, o suicídio. O engano, nós já lemos aqui, né? Satanás usa de engano. E ele é o enganador. Né? Ele usa de engano para poder fazer com que as pessoas caiam, para fazer com que as pessoas sejam destruídas, pequem, usam de engano. O crente ele vai sofrer por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento vai resultar da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Então, nós estamos indo na contramão de tudo isso. Por quê? Porque nós lutamos contra o pecado. Contra a astúcia, contra a vontade da carne, contra a fúria, contra o engano, contra o suicídio.
Por isso que eu falei que o cristão, ele é aquele que denuncia o pecado. Ele é aquele que aponta o pecado, é aquele que fala sobre o pecado. Então, por isso que nós sofremos em nome de Jesus. Porque essas coisas, a astúcia, a vontade da carne, a fúria, o suicídio, o engano, deixa eu ver se tem mais outro aqui, a língua é terrível. Tiago vai dizer que é um pequeno membro que põe fogo em todo o corpo e é inflamado pelo diabo. Por isso que o vigiar o que eu falo é importante. Por isso que o salmista vai dizer que eu preciso colocar um guarda à porta dos meus lábios para eu não pecar. Por isso que o salmista vai dizer: sejam agradáveis as palavras dos meus lábios perante a tua face. Porque Tiago, capítulo 3, né, vai dizer que essa língua, com a mesma língua, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Tiago vai dizer que de uma fonte não pode jorrar duas águas. De uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou sai água salgada, ou sai água doce. Mas Satanás usa isso. Quando nós maledicemos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos. A reclamação, a murmuração, é uma reclamação descabida a Deus. Quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus que ele não é Deus suficiente para mudar minha situação. Então, o cristianismo sofre porque ele luta contra tudo isso. Ele luta contra essas armas que constantemente vêm contra mim. Constantemente Satanás quer fazer mal. Constantemente ele quer usar a minha carne. Constantemente ele quer que eu dê vazão à minha raiva. Constantemente ele quer que eu tire a minha vida. Ele quer me enganar e ele quer usar a minha língua para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar. Então nós temos que vigiar, certo? Então isso é batalha espiritual à luz da Bíblia. Isso é batalha espiritual à luz da palavra de Deus. Isso é batalha espiritual à luz da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele esclarece isso. O apóstolo Pedro, ele vai esclarecer que tudo isso parte de Satanás e dos seus agentes. Essas armas faz parte, eles vêm, tudo isso vem da parte de Satanás e seus agentes. Nós lemos lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, queridos, nós estamos inseridos nisso. E a nossa oração é que Deus nos ajude a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para suportarmos os dardos inflamados do maligno. Lutarmos contra a inveja, contra a maledicência, contra a cobiça, contra a morte, contra pensamentos negativos, contra o desespero, contra a dúvida, a falta de amor, contra a mentira, contra o orgulho. Nós possamos nos colocar diante do Senhor como soldados alistados em serviço e não nos embaraçarmos com os negócios da vida. Sabe, uma batalha espiritual, ela não tem lugar para distrações. Nós não podemos nos distrair. Lembra de Jesus no Getsêmani? Jesus no Getsêmani, quando ele, na ocasião da sua prisão, quando ele vai ser preso e levado para a crucificação, ele chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Mas diz o texto que, ao invés de eles orarem, eles dormiram e não perceberam quando chegar um ladrão, o valente. Então, nós não podemos nos embaraçar com isso. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós estamos dentro de uma batalha e nós temos que sair vitoriosos dela. Nós temos que sair vitoriosos dela. Certo? Vamos partir para a parte final da nossa aula de hoje, analisando os níveis de batalha. Toda batalha tem nível. Toda batalha tem níveis de batalha. Né? Toda batalha, aonde acontece, quais são os níveis da batalha espiritual. Quais são os níveis? Amanhã nós iremos falar o que não é batalha espiritual, tá? Quais são os níveis de batalha espiritual? Primeiro nível é o nível individual. Aí eu trago o exemplo de Judas, que extraiu Jesus.
Satanás estava presente e conhecia o seu coração. Vamos ler Lucas, capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, capítulo 3. Lucas 22, capítulo 3. Primeiro nível individual. Satanás, ele trava uma batalha individual. Ele sabe onde você mora, sabe onde você dorme, ele te conhece pessoalmente. Lucas 22, 3. Vamos ler esse texto, depois eu vou ler outro texto, o de Jó. Lucas 22, 3. Aqui eu falo sobre Judas. Lucas 22, 3. Lucas 22. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Agora, Jó, capítulo 1, para você entender que Satanás, ele trava um nível de batalha individual. Ele luta individualmente contra o indivíduo. Ele nos conhece. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo... Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, que temia Deus e desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumento, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era maior de todos os de Oriente. Ia os seus filhos à casa dos outros e fazia banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Sucedia que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó, sacrificava e levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Perceba que esse homem é justo. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal? Olha como Satanás conhecia Jó. Olha como Satanás sabia quem era Jó. Versículo de número 8. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde em vão? Não tens protegido de todo lado sua casa e tudo que tem? Tem abençoado a obra das suas mãos, os seus bens se multiplicam na terra. Olha como ele conhece. Então, há um nível de batalha individual. Olha as informações precisas que Satanás tem sobre Jó. Olha, ele não te serve em vão. Por quê? Porque tu o cercas, tu protege ele de todo lado, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem. Ele sabe disso. Tu tem abençoado a obra das suas mãos, os seus bens se multiplicam na terra. Então, o primeiro nível de batalha é individual. Então, você precisa vigiar na sua casa. Qual é o primeiro lugar que eu tenho que vigiar? No meu reduto familiar, na minha zona de conforto. Eu preciso vigiar na minha zona de conforto, no meu lugar de conforto, porque Satanás trava uma batalha individual comigo. É o primeiro nível. Então, ele sabe onde eu moro, ele sabe como eu durmo, ele me conhece, ele sabe como eu trato a minha família, ele sabe como eu trato meus filhos, ele me conhece individualmente. Vigiai. Segundo nível. Que travou. Nível coletivo. E aqui eu quero ressaltar algo interessante. O diabo procura atingir a igreja e a família. E eu vou colocar aqui a sociedade. Satanás, ele tem como estratégia atingir a sociedade, porque ele sabe que se atingir a sociedade, ele sabe se atingir a família, ele atinge a sociedade e a igreja. Por quê?
Porque sociedade e igreja são produtos da família. A família é a célula máter da sociedade. É a família que provê para a sociedade e para a igreja cidadãos. Então, Satanás sabe que se atingir a família, ele consegue atingir em contrapartida a igreja e a sociedade. Satanás sabe que se ele conseguir desfigurar a família, se ele conseguir desfragmentar a família, ele desfragmenta a igreja e a sociedade. Ele desfragmenta a igreja, ele desfigura a igreja e a sociedade. Por isso que tudo, nessas últimas décadas, todos os projetos de lei, ou a grande maioria dos projetos de lei que transmitam no Congresso e no Senado, tem como objetivo a família. Perceba como ele é astuto, irmãos. Perceba. Não que ele não trabalhe da forma que eu vou falar. Não que eu trabalhe. Eu sou de um tempo, não que eu seja velho, mas em que os pecados eles eram mais no âmbito familiar, né? Os pecados tratados na igreja eram aqueles pecados no âmbito familiar, era um pai que era ausente ou violento, enfim, o adultério que sempre foi e sempre será pecado. Mas perceba agora que Satanás ele voltou os seus canhões para valores familiares. Porque ele sabe que se ele aprovar essas coisas, a família, como célula máter da sociedade, vai desfragmentar a igreja e a sociedade. Quando nós vemos pautas como aborto, não é apenas a família que vai sofrer, é a sociedade. Porque já foi provado que os países que aprovaram o aborto foram países que deixaram de crescer, que deixaram de se renovar a sua população. Por quê? Porque as famílias deixaram de procriar, que é uma ordem dada por Deus. Projetos que tendem a liberar as drogas é para afetar a sociedade e a igreja. Então, perceba, nível coletivo. Coletivo. Porque ele sabe que se atingir a família, atinge a igreja e a sociedade. Ele sabe que atingir a família, atinge a igreja e a sociedade. Por isso, irmãos, nós temos que orar para que esses projetos de lei, independente, eu não estou aqui para dizer em quem você deve votar. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu seria muito obsceno em não falar para você em quem você não deve votar. Eu não vou falar para você em quem você tem que votar. Mas eu seria muito obsceno em não falar em quem você não deve votar. Você não pode votar nas próximas eleições em pautas que são contrárias à palavra de Deus. Você não pode ter como candidato, seja para qualquer cargo, seja ele distrital, estadual, federal, Senado, presidente, candidato em que a sua pauta, a sua agenda seja contrária à vontade de Deus. Entende isso, irmãos? Isso é sério. Eu não estou aqui fazendo política porque eu não estou falando em quem você vai votar. Mas você não pode votar em agenda que tende a quebrar, desfragmentar, desfigurar a família. Porque isso é um ataque do diabo contra a sociedade e a igreja. E não tem essa, irmão, de que a grama, isso só acontece na casa do vizinho. Não. Se nós não tomarmos cuidado e não vigiarmos, vai acontecer na casa do vizinho e na nossa casa também, porque isso é uma batalha espiritual, nível coletivo. Então, eu não posso dizer, vote em fulano, vote em ciclano. Não posso. Não tenho esse direito, mas como cristão, como dispenseiro da justiça, como ministro de Deus, eu preciso dizer para você, você não pode ter como candidato pessoas que têm como agenda
pautas que são contrárias à vontade de Deus. Eu não posso votar em quem legaliza aborto, eu não posso votar em quem legaliza as drogas, eu não posso votar em quem é a favor da união afetiva, eu não posso votar em quem é a favor de coisas que vão denegrir e que são contrárias à palavra de Deus. Isso é batalha espiritual, nível coletivo. Satanás, ele é astuto. E ele sabe, escute, já estou terminando. Satanás sabe que se ele der... Como é que Satanás pode oprimir a igreja? Dando ao pecado status de lei. Como Satanás sabe... Batalha espiritual de nível coletivo. Como Satanás sabe que pode oprimir a igreja? Se ele conseguir dar ao pecado status de lei. Seremos oprimidos, porque haverá uma lei permitindo aborto, homossexualidade, droga. Isso é batalha espiritual a nível coletivo. Vamos lá para terminar? Nível local, o diabo sabe o nome da rua que você mora, ele sabe o local onde você trabalha, ele sabe aonde você está. De Pedro diz que ele anda em derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Tá bom? Vou interromper. Esses níveis de batalhas vão continuar amanhã. Tá? Tem mais um aqui? Vão continuar amanhã. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Já são 9h40. E abrir, vou ver aqui se tem alguma pergunta no chat. E vamos abrir para perguntas e respostas, mais 10 minutinhos, e nós encerramos. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no chat. Professor, depois desenvolva um pouco sobre a luta do cristão em relação à batalha espiritual. Exemplo, a expulsão de demônios e pessoas pela oração, a intercessão por pessoas e causas espirituais, a batalha espiritual em sua própria vida, as armadilhas, ações. Vou falar disso amanhã, irmão Marcelo. Amanhã, quando eu começar a falar sobre áreas, possessão, opressão, vou falar amanhã sobre isso, tá bom? Amanhã vou falar sobre essa pergunta do senhor aqui, tá bom? Amanhã. Alguma pergunta? Se tem alguma pergunta do que eu falei até agora, nessa segunda parte, fale aí, para a gente tentar sanar a sua dúvida e terminar a nossa aula. E amanhã te espero aqui novamente, 7h15, 7h30. Mas 7h30 nós estamos aqui, 7h15 estamos aqui. Alguma pergunta? Na verdade, não seria bem uma pergunta, viu, pastor? Uhum. Mas a questão da batalha, principalmente familiar, né? Sim. Que eu acho que é uma das que a gente mais sofre, é esse tipo de batalha. Sim. Né? Eu, por exemplo, sofro muito, né? Porque quando a gente pensa que tudo vai bem, de repentemente se levanta algo que só Jesus mesmo, né, para poder conter, né? E não é porque a gente deixe realmente de vigiar ou de orar, né? Não é isso, né? É porque se levantam mesmo, né? Aí a gente tem familiar que realmente conhecem a Deus também, que já está nessa, vamos dizer assim, que já está com Deus, conhece há muito tempo, né? Mas que de vez em quando, infelizmente, né, se deixa ser levado pelas coisas do astuto aí, né, do diabo, e acaba que prejudicando alguém dentro da própria família. Por quê? Porque, ao meu ver, eu como cristão, eu tenho que levar para a minha família tudo aquilo que é de Deus. Eu jamais posso levar nada que venha gerar brigas, né, que venha gerar contendas, né? Eu tenho que amenizar isso aí, né? É dessa forma que eu vejo. Aí eu já vejo outros que, na realidade, são cristãos dentro da própria família também, né? Que às vezes tem esse tipo de contenda, né? E eu já tentei várias vezes, já conversei e tal, mas fazer a pessoa enxergar essa realidade é muito difícil mesmo, né? Tem hora que eu digo, Senhor, eu devo orar agora de cabeça para baixo, porque nas madrugadas eu já oro. Na meia-noite eu já oro, de joelho eu já oro. Então, não, às vezes, eu fico me perguntando se agora é de cabeça para baixo para que eu possa fazer com que esse povo entenda o que é verdadeiramente servir ao Senhor, né?
e saber discernir exatamente essas questões da batalha para poder não entrar na carne, né? Exatamente. E aí, infelizmente, a Bíblia vai dizer que existem entre nós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. E, infelizmente, há muitos no nosso meio que eles não têm uma... não é que eles não tenham uma clareza acerca do assunto, mas muitas das vezes é conveniente para eles crer da forma que eles creem. E é isso que, às vezes, que nós, como cristãos, porque eu não posso crer naquilo que me é conveniente. Tenho que crer naquilo que é bíblico. Mas muitas das vezes, porque há combate e a batalha? Porque a pessoa defende aquilo que é conveniente, não aquilo que é bíblico. Mas nem tudo que é conveniente é bíblico. E tudo que é bíblico é conveniente. Então, existem muitas pessoas que não têm uma clareza acerca disso, e aí fica preso nessas coisas. E dentro de casa, vou falar para os irmãos, dentro de casa é o lugar onde tem mais batalha, porque, como foi falado pela irmã Rosemary, é a nossa zona de conforto, eles nos conhecem. Eu nunca vou, como diz os jovens, eu nunca vou treta com quem não me conhece. Não me conhece. Só pode me ferir, me magoar quem me conhece. Quem não me conhece nunca vai me ferir, nunca vai me magoar, porque não conhece as minhas áreas vulneráveis. Mas a minha família me conhece, então ela sabe onde mete a ferida, onde bota o dedo no machucado. E aí nós, não porque somos melhores, mas nós que temos um amadurecimento, temos que ser mesmo apaziguador e ir para a oração. Se a fala não vale, se a fala não vai, porque existe, a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a luz, se a fala não vai, então eu vou para a oração. Eu vou orar para que essas pessoas se convençam, para que ela perceba, para que as escamas dos olhos caem. Né? Hoje eu tenho 47 anos de idade, sirvo a Cristo desde a minha infância, faço esse ano 21 anos de ministério pastoral, fui consagrado a pastor no dia 7 de setembro de 2000. Então, ao longo dessa minha caminhada, quantas coisas eu deixei de praticar porque era conveniente, mas não era bíblico? Quantas coisas eu deixei de discutir porque era conveniente eu crer naquilo, porque aquilo era confortante para mim, mas não era bíblico. Então, mas aí depois que eu fui confrontado com a palavra e tive a humildade de abrir o coração para deixar o novo de Deus entrar, hoje eu percebo o quanto eu amadureci. Mas também entendo que há pessoas que estão comigo que têm o mesmo tempo de ministério que eu e o mesmo tempo de crente que eu, mas ainda não têm esse conhecimento. Então, não vou para atrito, vou para oração. Então, eu acho que o melhor modo é continuar orando. Eu continuo orando. Fala, irmão Hector. E, pastor Jess, interessante que eu penso dessa forma, que quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, quanto mais eu busco a palavra de Deus, quanto mais eu estou aqui com todos, com o Senhor, né, estudando a palavra de Deus, abrindo o entendimento, tendo conhecimento da palavra de Deus, eu tenho um entendimento que o diabo sempre vai se levantar. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos buscando a vontade de Deus, às vezes nós nos enganamos, achando que pelo fato de estar buscando a Deus, tudo vai ficar mil maravilhas. Mas eu entendo que quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu tento me aproximar de Deus, o inimigo vem querendo me tirar da presença de Deus. Então ele sempre vai se levantar, ele não vai se cansar. Como o senhor citou aí, Jó, o senhor fala para o diabo, tá vendo meu servo Jó, um homem íntegro? Então, assim, Satanás sempre estava ali querendo achar algo em Jó, mas não conseguia. Mas ele nunca parou. E assim é com as nossas vidas. Na família, no emprego, seja onde for, ele sempre vai querer nos atingir. Por quê? Eu penso, se eu não oro,
se eu não busco, se eu vou para a igreja de vez em quando, se eu não leio a Bíblia, se eu não escuto um louvor, vai ter uma coisinha ali, para que ele vai querer vir? Se eu já estou do jeito que ele quer. Não é verdade? Exatamente. Eu ouço muita oração, e também oro assim, eu vejo isso e é necessário, muita oração nas igrejas pedindo um avivamento. Senhor, traga avivamento. E a história, ela nos mostra que sempre que houve avivamento, aumentou a perseguição. Porque quanto mais de Deus eu tenho, mais diferente do mundo eu sou. E aí o mundo me persegue. Na verdade, nós somos um corpo estranho no mundo. Então, quando eu tenho... o texto lá de 1 Pedro, capítulo 4, fala exatamente isso, né? Que a perseguição vem sobre nós porque nós repousa sobre nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o Espírito da glória de Deus. Então, quanto mais cheio de Deus eu tiver, mais oposição eu vou ter. Pastor, quanto mais eu oro, mais parece que quanto mais eu oro, mais sobração. Não parece, não. É verdade. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você lê, quanto mais você jejua, quanto mais espiritual você for, mais batalha você vai ter. Por quê? Satanás ele não vai fazer cair quem já está caído. Não, por quê? Não tem. Então, assim, o avivamento que é necessário, ele vem, mas com ele vem perseguição. A história da igreja, né? Quando nós lemos a história da igreja e estudamos a história dos avivamentos, percebemos que sempre quando houve avivamento foi o período onde houve mais perseguição, mais cristão preso, mais cristão morto, mais cristão perseguido, mais cristão vilipendiado. Por quê? Porque quanto mais de Deus eu tiver, mais incômodo eu vou fazer. E é isso aí. Mas isso não pode ser fator de covardia. Então não quero ser mais de Deus, não. Então eu quero ficar tranquilo. Não. Aí é covardia. Aí a Bíblia diz que os tímidos ficarão de fora. Quando o Apocalipse diz que os tímidos ficarão de fora, ele não fala de tímido de temperamento, ele fala tímido de ação. Pessoa que não quer buscar Deus por medo de represária. A pessoa que não quer ter mais de Deus por medo de perseguição. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então, quanto mais de Deus eu tiver, mais perseguição eu vou ter. Mas o apóstolo Tiago vai dizer que tem que ser motivo de alegria quando eu for perseguido por causa do evangelho de Cristo, porque assim perseguiram os nossos pais. Tá certo, queridos? Mais alguma pergunta para a gente terminar? Já são 10:09, 10:10. Eu quero terminar essa nossa fala. Lembrando que amanhã nós estaremos na nossa segunda aula. Deixa eu perguntar aqui, todos estão no nosso grupo? Eu creio que não. Eu creio que a nossa irmã Diana não está no nosso grupo do Zap. A irmã Diana não está no grupo do Zap. A irmã Rita de Castro também não está, nem a irmã Rosemary no nosso grupo do Zap. Não estão, né? Tem como vocês colocarem aqui na descrição, no bate-papo, o telefone de vocês? Porque é no grupo do Zap que eu disponibilizo o link da aula. Essa aula fica gravada para você rever depois. Então, se você puder colocar aqui no bate-papo o seu nome, o seu telefone, o Eufrásio vai anotar e aí ele vai colocar você, reportar você no nosso grupo, que é lá no grupo que eu coloco o link da aula para você poder rever de novo, assistir novamente e ver algumas outras dúvidas, tá bom? Então, a irmã está colocando aqui, a irmã Rosemary já colocou, então a irmã, quem não colocou ainda coloca. A irmã Diana também colocou, tá bom? O Marçal também colocou, e aí os irmãos que não tiverem, nós vamos colocar você no grupo do Zap. Mas depois, se você quiser sair, você sai, depois que receber o material, só para a gente ter esse contato, porque é por lá que a gente manda o link, as informações, tá bom? Amados, Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma boa noite, restante de noite. Amanhã, o link que você usou para essa aula é o mesmo link que você vai usar para a aula de amanhã, tá? Então, o link que você usou para essa aula, o link que você usou para entrar nessa aula, é o mesmo link que você vai usar para a aula de amanhã. Então, amanhã, a partir das 19h15, já estou aqui com nossa aula aberta. E amanhã, então, nós estaremos aqui para termos a nossa aula, tá bom? Vamos orar para terminar? Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Espírito Santo,
por mais um encontro na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa aula. Pai, te peço que o Senhor nos dê uma noite de paz, de bênção, que amanhã temos um dia de vitória, um dia de tranquilidade, que a tua mão esteja sobre nós. Espírito Santo, continue conosco, Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos que estão comigo aqui, suas famílias, suas casas, e que o Senhor possa estar nos dando, Deus amado, aquilo que da tua parte tu tem reservado para cada um de nós. Oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, às 19h15, tá? Deus abençoe. Até amanhã. A aula vai estar depois lá no link, lá no grupo, para você rever depois, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus. É aqui que eu paro?